e Associates. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal B-Win. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores, o Jorge Montes. Boa noite, boa noite. O Cristiano Libório. Boa noite, pessoal, está-se bem? E o Bruno Ferreira. Boa noite a todos. Este final de semana regressaram as emoções da Liga Portugal B-Win com a realização da 33ª jornada. O Futebol Clube Porto é campeão nacional, venceu na Luz e, sem apelo nem agravo, já que foi a melhor equipa, é o novo campeão. O Sporting venceu em Portimão por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-1. Na cauda da tabela, Belenenses, SAD, Moreirense e Tondela têm a vida complicada e um dos três pode ainda ir ao play-off. Os outros dois baixarão de divisão. Vamos então à pergunta da semana. Na entrevista anunciada de Luís Filipe Vieira à CMTV, antevê-se um ataque violento a Rui Costa. Por motivos ainda não explicados, a verdade é que a entrevista, que deveria ter ido para o ar hoje, ainda não aconteceu, mas vamos imediatamente começar com Cristiano Libório. Cristiano, o que é que se pode esperar desta entrevista anunciada de Luís Filipe Vieira e o impacto nas hostes benfiquistas? Boa noite a todos mais uma vez, é um prazer estar aqui convosco. O que é que se pode esperar? Muita fala e pouco contexto. Eu, mesmo que a entrevista tivesse acontecido hoje, já tinha dito no programa passado que não ia ver, porque tudo o que será dito não vai interessar para o presente nem para o futuro do clube. Já lá passou, já fez o que tinha a fazer, fez muitas coisas boas, fez algumas não tão boas, daí, para mim, afetaria pouco o que ele diria, Rick. Obrigado, Cristiano. Vamos imediatamente para o Jorge Montes. Jorge, que resultados práticos para o Benfica poderão advir desta entrevista de Luís Filipe Vieira? Boa noite. Notícia de última hora, Luís Filipe Vieira não fez a entrevista porque vem com Covid. Está com Covid, está positivo ao teste de Covid, apanhou no Brasil, é gas. Quanto mais o Luís Filipe, para já está descontextuado. O tempo, o time framing, a altura que está a fazer a entrevista e a explicar aos sócios do Benfica as mágoas dele. Mas, por outro lado, quanto mais ele debater no Rui Costa, melhor é para o Rui Costa, mais os sócios se apercebem que ele está separado, que são dois projetos que eram completamente diferentes e que, na verdade, o Rui Costa estava completamente, ou 99% alheio ao que o Sr. Luís Filipe fazia. Portanto, quanto mais ele falar do Rui Costa, melhor é para ele e o tempo não é o mais indicado. E está com Covid. Bruno Ferreira, as tuas ilações a uma entrevista que vai decorrer possivelmente dentro de um par de dias, quando o Luís Filipe Vieira recuperar. Eu partilho a mesma opinião dos meus dois colegas. O tempo disto não faz sentido. Eu acho que está a dar mais força ao Rui Costa, não está-lhe a ajudar de qualquer maneira, portanto, não estou a ver o porquê. A única coisa que eu posso ver é ele ainda quer ser revelante para os benfiquistas. Obrigado, Bruno. Vamos então aos resultados e classificações da 33ª jornada. Vitória de Guimarães 1, Estoril 1, Moreirense 0, Benfica 0, Futebol Clube do Porto 1, Portimonense 2, Sporting 3, Vizela 1, Marítimo 1, Gil Vicente 3, Tondela 0. Sporting de Braga 1, Aroca 0, Santa Clara 2, Paços de Ferreira 0, Bessade 2, Famalicão 3. Grande jogo. O Futebol Clube de Porto é campeão nacional, 88 pontos,
Sporting, Benfica, Braga e depois um surpreendente Gil Vicente no 5º lugar. Como referimos no fundo da tabela, tudo pode acontecer. Bessade, Moreirense e Tondela, 2 irão descer, um deles vai disputar o play-off. O Aroca, mesmo perdendo, salvou-se fruto dos resultados de hoje. Bem, e o Futebol Clube Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 30ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0 em jogo da penúltima jornada da Primeira Liga. No Estádio da Luz, Zaidu, aos 94 minutos, marcou o gol da vitória dos azuis e brancos num jogo em que o benfiquista Darwin Núñez viu um gol ser anulado pelo vídeo-árbitro por fora de jogo ao minuto 52. Os Dragões passaram a somar 88 pontos, mais 6 do que o Sporting, que detinha o título, enquanto o Benfica segue na 3ª posição com 71 pontos. Vamos imediatamente para a análise. Começamos pelo Bruno Ferreira. Bruno, parabéns. Obrigado. O Futebol Clube do Porto é um justo vencedor, na tua opinião? Eu acho que sim, eu acho que com 88 pontos e conseguiu anular, igualar o recorde de pontos, ainda pode bater o recorde de pontos no próximo sábado, eu acho que é um justo vencedor, não há nada a dizer. Comentários ao jogo da Luz, foi uma lição bem estudada. Há bocadinho nos bastidores referias que Sérgio Conceição adotou uma tática ligeiramente diferente de contenção. Eu acho que a primeira parte foi um jogo muito fraco. Eu acho que teve uma oportunidade de golo, que era o do Taremi, em que ele estou contra o Odisseias, em vez de picar a bola por cima. Eu acho que o Porto deu iniciativa ao Benfica. Eu acho que o Porto jogou no erro do Benfica. Eu acho que o Porto adotou o estilo ou a tática do Veríssimo contra o Liverpool, que é em jogo em contra-ataque. Eu acho que resultou, eu acho que o Porto tentou remates fora da grande área, o Ivanilson teve uma, o Vitinha teve outra, o Galeno parece que também teve um. Eu sei que vamos falar do fora de jogo daqui a uns instantes. Eu acho que o Benfica teve mais controle do jogo, mas eu acho que era mais para ver se o Porto conseguia um contra-ataque ou não. Na minha opinião, o Diogo Costa também teve uma grande defesa, que foi uma das raras oportunidades de gol do Benfica, parece, durante todo o jogo. E depois veio o golo. O golo foi algo inesperado. Não estava a contar para já com o PP, com a velocidade que ele mostrou em espaço. E depois o Zaidu, a maneira como ele conseguiu correr e finalizar, que eu até agora ainda não sei como é que ele marcou o gol, mas pronto. Foi com o pé. Foi com o pé. O pé esquerdo. Não, foi com o pé direito. Esquerdo, foi esquerdo. Eu vi. Não. Direito. Direito. Na ascensão foi com o direito. Foi com o esquerdo. Estou-te a dizer. Vi o lance mais de 100 Vou já ver. Vai já. Mas foi uma grande finalização. O Porto, mais uma vez, conseguiu festejar um título dentro do Estádio da Luz. É o nosso salão de festas. É o estádio que nós temos mais vitórias do que o Benfica. Isso é um facto. Eu sei que o Pedro está lá atrás e deve estar agora, neste momento, a gritar comigo. Mas é uma verdade. Eu sei que queres falar dos 2 centímetros. Sim, 52 minutos. Um golo anulado. Há imagens em que, antes da bola partir, é detectado os 2 centímetros. Isso é lógico? Ricky, a semana passada nós vimos o Vizela ver um golo marcado. Estamos a falar do Porto, do Benfica Porto. 0 centímetros. A minha questão é esta, portanto, isso não é uma crítica, acha-se que algo tem que ser mudado, porque se a bola ainda não partiu, portanto, a minha questão não é nos 2 centímetros, porque se é 1 milímetro, é fora de jogo. Agora, se a bola ainda não partiu, como é que uma linha pode ser traçada que determina os 2 centímetros? A bola está lá ainda. Eu acho que é uma coisa que a FIFA tem que rever, eu acho que a UEFA também tem que rever. Eu acho que até o Presidente disse que devia haver Portanto, esta é a imagem, obrigado. Sim. Carlos Madureira. Portanto, à medida, isso não é, portanto, é algo que
alguém tem que fazer alguma coisa. Eu penso Não, que é... Eu acho que a questão tem que haver aí uma distância qualquer em que se pode dizer, entre esta distância tem que se deixar jogar, ou tem que se deixar validar o golo, ou como querem fazer. Mas eu acho que é uma coisa necessária. Eu até pensei que foi golo. Eu acho que quando eu vi o lance, isso vai ser validado. E depois do outro ângulo, que nós não temos a imagem, parece que está fora do jogo. Mas já a bola está no ar, a bola partiu do pé. É uma questão, é isso. É 2 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros. Eu acho que o Presidente da UEFA até recomendou 10 centímetros de folga. Bom, já se sabe que Cristiano, no Mundial do Qatar vai ser testado, experimentado e avaliado a inteligência artificial para ver as linhas de fora de jogo, porque como nós sabemos agora, são os 3 indivíduos que estão no VAR, que fazem a linha no still frame que eles escolhem, não é? E geralmente não é que a bola já vai no ar, não é antes da bola partir. Em jogo jogado aos 52 minutos de jogo, este golo, o que é que poderia trazer ao jogo? Bom, ainda faltava muito jogo, não é? Não podemos dizer que o Benfica ter este golo que, na minha opinião, e como o Bruno estava a dizer, primeiro de tudo, parabéns ao Bruno também por terem ganho o campeonato, não é? Para mim foi a equipa que perdeu menos jogos na Liga, fez mais pontos. Não necessariamente para mim a equipa que jogou melhor futebol, talvez diria que o Vizela ou o Sporting que fossem as equipas que jogaram um futebol mais animador e dinâmico. O Benfica nunca conseguiu encaixar bem o futebol. Mas em termos deste gol, ao minuto que foi, ainda havia muito jogo para acontecer, não dizendo que o Porto talvez não viesse a marcar outro gol, ou que o Benfica viesse a marcar outro gol. Porque o Bruno menciona como o Porto, até nos bastidores nós estávamos a falar que o Porto adotou a estratégia do Benfica com o Liverpool, e o Porto entregou o jogo ao Benfica até um certo ponto. O Benfica acho que teve 67%. Mas estás de acordo que o Porto teve sempre o jogo, digamos que controlado? Eu diria que o Porto, como nós já temos vindo a dizer aqui, o Porto nestes últimos jogos, para mim, tem estado a jogar nervoso. E o Porto neste jogo, para mim, tinha pressão, mas tinha outro jogo em mão. Não é? Vai jogar em casa, vai acabar a época em casa, tinha outro jogo ainda para se consagrar campeão. Eu penso que aqueles não queriam perder. Há sempre aquela motivação de ganhar contra o rival, e ganhar um campeonato no estádio do maior clube português do mundo é sempre bom para uma equipa. Mas penso que o Benfica teria conseguido carregar mais, e este golo iria motivar a equipa muito mais, porque o Benfica estava a jogar. E como nós já aqui falamos, eu não quero que os telespectadores pensem que o gajo está aziado, no outro fim de semana foi isto, no outro fim de semana foi aquilo. Se é fora de jogo por 1 centímetro, 2 centímetros, está-se bem, fora de jogo é fora de jogo. Mas até a imagem que usaram na televisão, que está na internet, em todo lado, pode-se ver, a bola já estava no ar quando a linha foi posta. Portanto, não faz sentido usarem aquele still frame para medirem este fora de jogo. Não é dizer que ele não estava, para mim não estava, mas a imagem que foi usada é um pouco mais chata. do Benfica. Uma equipa que quer terminar a época no seu estádio, lembro o que o Bruno referiu, portanto, o Porto tem mais vitórias no novo Estádio da Luz do que o Benfica, em jogo, portanto, para o campeonato. Achas que seria que o Benfica poderia ter dado mais aos seus adeptos neste jogo final? Bem, Ricky, eu penso que o Benfica jogou. O Benfica podia ter dado mais aos adeptos a época toda. Mas, como eu disse, nós nunca conseguimos encaixar um sistema de jogo este ano. Também tivemos vários percalços, vários obstáculos, mudanças de treinador. Nunca é bom numa época. Resultou já no Benfica, no tempo do Lage, correu bem. Mas, geralmente, quando se muda de treinador assim, repentinamente, maioria das vezes não encaixa. Sabemos que já resultou com outras equipas também. Até lembro do Chelsea, quando mudou de treinador e o Di Matteo conseguiu levá-los até à final e ganhou a Champions League e tudo. Mas são exceções à regra. Mas isso são exceções à regra, e o Benfica este ano nunca encaixou bem. Acho que uma mais-valia do jogo, e viu-se os jogadores que soaram pela camisola neste jogo e em vários jogos. No gol do Zaidu, o Darwin faz um sprint de uma caixa à outra,
da pequena área do Porto à do Benfica, quase o campo inteiro, para tentar evitar o golo ou um possível golo. O João Mário fez o mesmo também, apesar de não estar tão perto. Se ele tivesse 2 centímetros de cabelo, se calhar cortava. Mas talvez ele quase que também apanhou a bola e as coisas acontecem. Marcaram um gol no fim do jogo, não é a primeira vez que acontece, mas penso que talvez a vitória do Benfica ao empate seria mais justo. Sabemos que o Porto, com o empate, consagrava-se campeão à mesma. Já vamos voltar ao Bruno. Quero, Jorge Montes, como é que viste este desenlace no Estádio da Luz, a derrota do Benfica e consequente vitória no campeonato do Futebol Clube do Porto? Um derby interessante, estádio cheio, podia decidir o título, decidiu. Jogaram os dois a não querer perder, não foi um jogo solto da parte das duas equipas. No entanto, pronto, o Porto, na minha perspectiva, ganhou bem porque aguentou-se bem com o Benfica. O golo dos 2 centímetros, que não foi golo, eu penso que é uma das situações que tem beneficiado melhor o futebol, é as linhas, independentemente de também errar, porque como nós falamos, é o vídeo-árbitro é que põe as linhas do começo da jogada. Portanto, quando o homem mas ninguém está a criticar a linha. Sim, quando o homem interfere, mas estão a criticar o começo. A imagem que escolheram. A imagem que escolheram, o frame parado. Yeah. Portanto, é o homem que faz. E quando o homem faz, há sempre tendência a errar. Não é tendência a errar, pode errar. Como o Cristiano no Real soou bem, no Mundial vai ser diferente, vai ser completamente computarizado e espero melhorar. Gostaria de dizer que na Liga Portuguesa acontece esta situação dos centímetros, o que não acontece em Inglaterra, na Alemanha, na França. Põe uma linha vermelha e uma azul. Se a vermelha estiver à frente da azul, é fora de jogo. Se for ao contrário, não é. Não há centímetros para ninguém. E penso que esta situação dos centímetros complica mais o nosso julgamento, faz-nos estar mais em cima de uma situação que é um erro que se tem melhorado no futebol português. Antigamente, quando não havia esta situação, era muito mais grave. Era impossível os fiscais de linha ou o árbitro julgarem a preceito. Agora está melhor, continua a haver o não 100% de correção, mas tem que se trabalhar nisso e deve ser o futuro do VAR e da ligação VAR-árbitro. É engraçado o patinho feio todo o ano aqui do nosso comentador Bruno e da maior parte dos esportistas ser ele a marcar o golo, é quase como na vida. Ele teve um ataque de choro, foi um desabafo de sentir a pressão dos sócios não gostarem dele, por qualquer motivo, não entrou bem, mas compensou, foi espetacular. O Porto foi um campeão merecido, maior número de vitórias, já há 2 épocas que anda sem perder, praticamente 59 jogos, não foi, Bruno? 58. 58? Ah, não chegou com o Braga, acabou os 58? Yeah. Certo. Passou a ser a melhor defesa, o Sporting que sofreu 2 golos era a melhor, passou o Porto a ser a melhor defesa. O maior número de pontos, basta empatar com o Estoril para bater o recorde de pontos. Pronto, só um Porto assim é que, na verdade, conseguiu bater o Sporting. Bruno, lamentavelmente, as celebrações do título resultaram num morto. Um comentário a esta situação. Há excesso que têm que ser controlados? Foram fatores fora de futebol? Isso foi, para quem não sabe, porque há muita misinformação, muita informação que não é válida por aí. Não tem nada a ver com o futebol. São 2 adeptos portistas que envolveram-se na semana anterior do derby e depois viram-se durante o derby. Houve problemas no derby, no estádio, e depois chegou e viram-se novamente outra vez no Alameda do Dragão. Isso foi stress interno. Mas isso não tem nada a ver com o futebol. Sim, não, mas também não foi um clube contra o outro. Não, isso são dois pronto, podiam ser 2 portistas, podiam ser 2 benfiquistas, 2 portiguistas, podia ser na igreja, podia ser no supermercado, podia ser onde for. Mas uma coisa é certa, não tem nada a ver com o futebol. Agora, é lamentável, claro que é lamentável. E por acaso até conheço o rapaz que neste momento se calhar está em fuga, sei lá, mas olha, não se metem em coisas. Cristiano, um comentário a esta situação? Não, é lamentável e como o Bruno menciona, é fora do jogo, não é isto, não tem a ver com o jogo, mas talvez resultado de coisas que nós deixamos acontecer em Portugal, em termos de claques e organizações. Isto é problemas de bairro. E
Bem, mas independentemente, é outro acontecimento negativo para o nosso futebol este ano, que não é diretamente relacionado com os jogos, mas é mais outro caso. Como já tivemos vários de violência este ano, e é um pouco chato acontecer, mas não tem nada a ver com o jogo que foi disputado dentro do campo. Jorge Montes, é um acontecimento que mancha, lamentavelmente, o festejo do título. Inevitavelmente. Não tem a ver com o Porto de direção, não tem a ver com o Porto como clube. Não podemos mexer nesse sentido, porque o Futebol Clube do Porto não tem nada a ver com isto. Mas tem a ver com o futebol, tem a ver com o que a gente tem andado a falar. Tenho muito orgulho em que o Santo, como o Bruno chama, o Santo Varandas, ou como é que ele diz, é o único presidente dos Médico. três grandes... Médico Varandas. Sou médico. É o único presidente dos três grandes que está e foi contra as claques, pôs-as mesmo fora do clube, inclusive das instalações, tenho muito orgulho nisso, porque na verdade, nas claques, não são todos também, não vamos generalizar, mas este miúdo, este Marco, é o filho do Orelhas, que é só o número 2 da claque do Porto. Não é nada. Pronto, ok. Ele não é número 2. Não é número 2? Não é. Isso é tal informação que está a ser circulada. Nem pertence à claque do... Não, ele pertence à claque, mas não é número 2. É o número 3. Pode ser número 50, mas não é número 2. Pronto, ok. Pelo menos é o que está a sair de elementos do Porto, mas isso é pouco importante. Isso não tem nada a ver com o Futebol Clube do Porto, mas tem a ver com as claques, tem a ver com a forma como os Super Dragões fazem isto em todo o lado, fazem esta pressão, esta intimidação em todo o lado. Os da Juventude Leonina faziam a mesma coisa, o pessoal do Benfica faz a mesma coisa. Isto não é bom para o futebol português. E pronto, é só o que eu tenho a dizer. Bruno, acreditas que poderá haver algumas repercussões à claque do Porto nesta situação? Novamente, podia ser num supermercado, podia ser numa igreja, podia ser Bruno, mas não foi. num parque de estacionamento, podia ser em qualquer lugar. Até na igreja. Aconteceu aí, num estádio, e depois lá na Alameda do Dragão. Isto é conflitos de bairros. Para quem não sabe, um pertence a um bairro, outro pertence ao outro. Teve lá um negócio qualquer que não correu bem com o outro, e depois lá o pai meteu-se lá, não sei o quê. Portanto, uma telenovela. É uma telenovela. Mas isso não tem nada a ver com Vamos futebol. dar um título à telenovela. Vamos então falar de futebol. O bairro. Pinta Costa. O bairro azul. Pinta Costa defendeu Sérgio Conceição. O futuro de Sérgio Conceição é mesmo o Futebol Clube do Porto. Expectativas para o próximo ano. Sérgio Conceição fez omelete sem ovos durante vários anos. Viu este ano sair jogadores como Luís Dias, numa época crucial. Expressou o seu desalento perante esta situação. Que futuro para Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto? Que expectativas para um adepto como tu para a próxima época? Bom, em termos de se ele vai ficar ou não vai ficar, eu vou continuar a dizer que ele não vai ficar para ficar. Não é? Isso é Como uma é que isso coisa. é? Explica lá, É um mantra. O Bruno diz que Eu- não para ficar. Eu digo sempre que ele não vai ficar, ele fica. Vai ficar. Portanto, eu vou continuar a dizer, não vai ficar. Agora, vai haver Garante. jogadores Garante. transferidos, Este gajo é psicólogo agora. claro. Vai haver jogadores transferidos para fora, também vamos comprar jogadores. Eu acho, nós falamos na semana passada, eu acho que pelo menos 3 centrais têm que ser comprados. Desculpa lá. Há um sonho antigo de Pinta Costa, Jorge Jesus no Porto. Não, É concebível? Esquece-te. Não, impossível. Sem demagogias, impossível? Esse mercado, Portugal acabou para o Jorge Jesus. Falamos disso a semana passada, o Bruno disse que eu gostava muito, até viu uma lágrima sair do olho dele. Quando... Mas vamos então ao futuro de Sérgio Conceição. Não, mas o Sérgio, eu acho que o sonho dele é treinar em Itália, mas eu acho que ainda não vai ser. Eu acho que ainda não vai ser porque eu acho que ele ainda quer ver o Chico a jogar. Eu acho que está titular. Um jogador como Francisco Conceição não pode ser inibido pelo facto do pai ser o treinador. Não, eu acho que ele quer passar mais tempo com ele, porque ele passou muitos anos sem ele, porque ele estava no Sporting, ele estava no Porto e por aí fora. Pronto, já são muito chegados e isso está bem. Agora, e o Rodrigo também, é muito possível que o Rodrigo pode voltar ao Porto, está emprestado ao Moreirense, mas é um jogador que também interessa e se calhar tinha lugar no Porto desde depois
da lesão do Manafá, podia ter entrado na equipe. Portanto, acredita-se que Sérgio Conceição vai beneficiar no Porto. As expectativas para a próxima época? Ou é um Porto para a Liga dos Campeões? É um Porto para chegar longe, muito longe? Em 5 anos foram 2 vezes que não chegamos à fase de grupos. Os quartos. E o outro foi este ano que não saímos da fase de grupos. Fora disso, ele sempre chegou aos quartos de final. Portanto, eu não estou a ver porque é que ele não pode chegar, ou não pode ficar e chegar pelo menos aos quartos de final como ele tem feito. E tem feito com, como disseste, um omelete sem ovos. Agora vamos ver o que vai comprar. Agora ele não vai ter FIFA Fair Play. Agora pode ir comprar um bocadinho, se calhar um jogador a mais, ou não sei o quê, um mais caro. Eu acho que 3 centrais Caro já lá está o Galeno. Não me fales nesse caso. Em termos de centrais, eu acho que é preciso 3 centrais, eu acho que é preciso ou defesa de direito, eu acho que é preciso ou defesa esquerdo. Uma nova defesa, mesmo sendo a defesa menos batida do campeonato. Eu acho que há uma incongruência aí pelo meio. Mas tiveram meio campo. O Uribe vai ficar, vai sair, porque ele tem muito marcado. Vai perder o Vitinha ou o Fábio Vieira ou até os dois, até é possível. Os pontas de lança, pode sair o Taremi, pode sair o Ivanilson, até pode sair os dois, não sabemos. Cristiano Libório, é lógico que Sérgio Conceição continua a liderar o Futebol Clube do Porto. Pinta Costa dar-lhe-á os presentes desejados pelo treinador, depois de anos a conta-gotas. Eu penso que, baseado no que o Sérgio Conceição conseguiu fazer nestes últimos 2 anos, penso que se ele não ficar, dificilmente teremos uma razão ou uma lógica válida para isso acontecer, porque o que é que ele fez de tão negativo para não ficar, na minha opinião? Seria mais fácil ele dizer a razão para a qual ele vai ficar do que a razão para a qual ele vai sair, na minha opinião. Penso que ele terá mais liberdade, ou deve ter mais liberdade, de contratar jogadores que ele queira. Penso que até dei a piada ao Bruno do Galeno, mas penso que aquilo não foi decisão do Sérgio Conceição. É isso. E outros que lá estão também. Mas penso que tudo aponta, na minha opinião, para ele ficar, até porque o Porto ainda tem uma taça para jogar. Vai jogar contra um Tondela que, apesar de ter quase nada a perder, devido a onde está, ainda pode ganhar outro troféu este ano e ainda mais carimbar o seu passe para ficar. Em termos do Francisco Conceição e o Sérgio pai e filho, penso que até às vezes, olhando à minha situação como treinador e o meu filho jogando na equipa, às vezes tem sempre aquela moinha atrás da cabeça de talvez seria melhor ele jogar no outro lado, ou o Chico Conceição ir tentar ver outras opiniões, outras ideias de jogos, apesar de ele ter sido formado durante algum tempo no Sporting, mas penso que talvez ele ganharia em ser emprestado também, pelo menos por uma época, já que o Sérgio Conceição assinaria na lógica 3. Ele é muito semelhante ao... Jorge Montes. Queria dizer outra coisa sobre as transferências, é de relembrar que este ano o Mundial também não acontece no verão. E às vezes o Mundial a um europeu é um mercado para vender jogadores. Este ano está a acontecer em novembro, dezembro. Será que clubes vão arriscar em comprar jogadores pelas suas cláusulas ou pelo preço? O mercado de inverno será possivelmente mais forte. Eu penso que este forte. ano era onde eu ia. Eu acho que o mercado de inverno este ano vai o que vai arrebentar. Ele fala de um jogador que até me esqueci de mencionar, é o Otávio, porque o Otávio se calhar foi o melhor jogador do Porto este ano, pelo menos o mais voltado. E do campeonato. Vamos à análise do Jorge Montes. E do campeonato. Sérgio Conceição é uma mais-valia para o Porto e mete os rivais em sentido. Sim, o Sérgio Conceição tem feito um trabalho espetacular no Porto, desde, como vocês disseram, fazer omeletes com poucos ovos. Até este ano impressionou-me, o que mais me impressionou foi os miúdos que estão a jogar na equipa principal, que é por aí que é o caminho por aí. Portanto, ele abriu no Porto, estão 4 ou 5 miúdos, desculpem a expressão, de grande valor. Tu desde que não digas em feminino está-se bem. Exato, está-se bem. Da nossa zona a gente diz putos. Exato, não. Até um fado, não é? Claro, até os putos.
Mas fez um excelente trabalho. Numa época que eu diria que teve o epicentro, foi na verdade a saída do Luís Dias, mas prova que é uma prova, um facto inequívoco. O Sporting, já tínhamos falado nisto aqui, eu já tinha falado, o Bruno Fernandes saiu e o Sporting parece que melhorou. Que uma equipa é uma equipa de 11 jogadores, não é um jogador que faz a equipa. Falámos isso da seleção em relação ao Cristiano Ronaldo, falamos no Porto em relação ao Luís Dias, e parece que o Porto ficou mais equipa sem o Luís Dias. Ele, por acaso, teve o condão de marcar o gol em Alvalade, que acelerou o Porto para a frente, teve o condão de marcar de fazer golos noutras vitórias que foram imprescindíveis, a categoria dele. Até marcou o Benfica, no Liverpool. Também. Exatamente. Mas ele foi-se embora e não se notou. Teve mais uma situação que também foi muito complicada, que num clube, sem ser o Porto, onde o presidente, na verdade, é o monarca, é a pessoa que manda, se fosse num clube como o Sporting, como o Benfica, como o Braga, como o Guimarães, como, sei lá, um clube mais democrático na sua administração, ia dar confusão. Não iria passar assim como se abafou o caso do Porto. Foi quando ele pôs em causa a administração do Porto, dizendo que eles é que sabiam, mas assim não se ia a lado nenhum. Pôs em causa, foi muito duro com a direção e com o presidente. Mas pronto, eles são amigos e conseguiram, vou dizer outra vez, só no Porto é que isto pode acontecer e ser ultrapassado, dada a presidência do Pinto da Costa. Vai ficar mais um ano, tem um contrato de um ano, vai ficar, e o que ele diz hoje, ontem, disse que a seguir a este projeto, quer abraçar um projeto onde possa ser campeão da Europa. Portanto, acredito que não seja em Portugal. Obrigado aos três. Vamos agora à análise do Portimonense 2, Sporting 3. O espanhol Pablo Sarabia marcou 2 golos na vitória após reviravolta do Sporting em Portimão, depois de ter sido suplente no jogo da penúltima jornada da Primeira Liga de Futebol. Já com o Futebol Clube de Porto campeão, depois do triunfo no terreno do Benfica, o Sporting adiantou-se na visita à formação algarvia pelo brasileiro Tabata, aos 12 minutos, mas permitiu a resposta da equipa da casa, que chegou a vencer ao intervalo. Pouco depois de ter substituído Pedro Gonçalves, Sarabia consumou a reviravolta, deixando o Sporting a uma jornada do fim com 82 pontos no segundo lugar. Jorge Montes, começo por ti. Manter os índices, a moral do jogador, sabendo que está tudo resolvido, é difícil, psicologicamente falando. É difícil, mas o Ruben está a conseguir, e o Sporting, como tu disseste bem, entrou neste jogo já com o primeiro lugar do Porto, já sabia que ia ficar em segundo, mas entrou com muito brio, com muita garra, um jogo emotivo, cheio de movimento. O Portimonense ajudou, jogou com a melhor equipa, em contrário a outras situações, mas ajudou. Foi um jogo bom, que o Sporting, por culpa da defesa, que era a melhor do campeonato, menos batida, e erraram os 2 centrais, que são na verdade os 2 melhores centrais do Sporting, que foi o Coates a fazer uma falta desnecessária, que deu o livre, que a bola depois bate no Palhinha e engana o Adam, e foi o Gonçalo Inácio, num passe mal atrasado para o Coates, que permitiu que o jogador do Portimonense se isolasse e fizesse o 2-1. O Sporting não baixou os braços, fez uma segunda parte excelente, e o Sarabia, quando entrou, resolveu. Como é suposto, vamos ter saudades deles, mas não passa nada. O Sporting mostrou que, se não fosse um super Porto, que seria campeão, mas o Porto não deu chances. Mas o Sporting está muito bem. Para o ano, em relação ao próximo ano, expectativas no máximo. Mantemos o treinador, mantemos quase a equipa toda. Ao contrário do que vocês disseram na semana passada, eu vou continuar a dizer que não se vai vender assim os jogadores. A direção quer manter os jogadores e vai fazer isso. Acredita-se que poderá haver um esforço por Sarabia? Não, por Sarabia não acredito. Mas vai haver um esforço pelo Mateus, pelo Gonçalo, pelo Pote, o Paulinho é capaz agora. Isso, Edwards, um substituto à altura para Sarabia? Sim, estou convencido que sim. O Edwards vai ser substituto à altura, mais algumas contratações que o Sporting faça. Já está um central de categoria, não o conheço, mas dizem que é de categoria, pelo menos em porte, em estatura e em porte, já está em Lisboa para fazer os testes médicos, e vamos continuar a comprar mais jogadores cirurgicamente, porque temos 6 ou 7, que vocês não sabem, também não vou aqui dizer o nome, que vão dar nas vistas para o ano. Vão entrar e dar nas vistas na equipa principal. Já vamos à análise da próxima época. Bruno Ferreira, como é que viste esta vitória do Sporting em Portimão? Psicologicamente falando, é preciso uma equipa ser forte para dar a volta a um jogo onde nada há a ganhar ou a perder.
Não, eu acho que eles jogaram um jogo pelo jogo, foi um jogo aberto, sem pressão nenhuma, e foi um jogo em que houve 5 golos. Eu acho que foi um bom espetáculo. O Sporting marcou mais, o Portimonense teve chance, o Sporting também teve várias chances para marcar. O Sporting foi mais eficaz e ganhou o jogo assim. Ponto. Cristiano. Foi um jogo, acho que no jornal dizia um jogo a feijões, não é? Porque também já Sporting não... joga Com a 5 golos. Já, não, 5 golos é sempre espetáculo de futebol. 2 deles vieram do Sarabia, que é de realçar que substituiu o Pote. Vem fortificar o que nós já falamos aqui no programa, que o Pote este ano não é o mesmo do ano passado, que talvez o Pote do ano passado seria ele a resolver o jogo, e este ano Tem sido o Sarabia. Tem sido o Sarabia. Melhor marcador. O melhor marcador. E foi o melhor. É o melhor marcador do Sporting, mas está em quinto ou sexto na tabela. O Tabata, para mim, teve um jogo muito bom também. Um jogo muito bem conseguido. Contra a ex-equipa. Com a ex-equipa. É ex-equipa. Pois, e é uma mais-valia para o Sporting conseguir este resultado, não é? Não querem perder, não querem fechar o campeonato numa nota negativa, mas os 2 golos vieram de um jogador que não vai lá estar para o ano. Eu hoje li um comentário bastante interessante sobre isso. Portanto, Pote, Pedro Gonçalves, jogava na posição de Sarabia o ano passado. Portanto, há bocadinho eu referi ao Jorge Montes que Marcos Edwards poderá ser a solução, ou será, e eu começo pelo Jorge Montes, um regresso a uma fórmula de sucesso. Pote no seu lugar original, ponta de lança, se ficar, que possa ser Paulinho, e depois outro extremo. Como é que vês o Sporting versão do próximo ano? Pode ser muito bem essa avançada. Esse trio pode ser muito bem. Pode ser, não há. O pode jogar à esquerda ou vice-versa. Aliás, os extremos do Sporting trocam constantemente de lugar. Sejam pé esquerdo, sejam pé direito. Eu já disse aqui e ficou para a informação geral que o Sporting é a equipa da Liga Portuguesa e talvez da Europa com mais esquerdinos, com mais jogadores de pé esquerdo. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. E não tem havido problema em jogarem à esquerda ou à direita, porque, como a gente sabe, o pé esquerdo joga muito bem à direita, faz a bola ao contrário em termos de chutar para a baliza, o pé direito na esquerda faz a mesma coisa, é uma questão de opção. E os cantos, os centros ficam diferentes quando um esquerdino joga à direita, quando um direito joga à esquerda. Portanto, eu não vejo por aí. Vamos comprar um ponta de lança, extremos temos bem, meio campo está bem e é centrais só. Centrais e ponta de lança. Porque temos uns miúdos, uau, que espetáculo. Jorge, estamos a falar em centrais, portanto, Fedal não fica, Sim. Por isso que não está a jogar. Coates foi decisivo, mas é um jogador com 34 anos. Gonçalo Inácio poderá aspirar a outros voos. Achas que um jogador que praticamente ninguém conhece, e tendo em atenção que as contratações de Ruben Amorim têm sido cirúrgicas e positivas, acreditas que este central, agora contratado, que chegou recentemente ao Sporting, poderá ser a solução para jogar ao lado do capitão, de Gonçalo Inácio, no sistema de 3, seria necessário um quarto central? Necessário mais um central ou 2 não tenho nada para duvidar das opções do Sporting, do Scout, do Ruben Amorim. Ele praticamente acertou 100% nos jogadores que quis. Portanto, não há motivos de Ele não quis Slimani. No princípio não, ele tinha uma razão, mas depois cedeu e viu-se que não deu resultado. Mas isso é outra história. Não foi pela qualidade do jogador, foi pela atitude e forma de se empenhar nos treinos, está mais que provado que foi isso. Mas em relação à contratação desse central, completamente de acordo, tenho que estar de acordo, não vou duvidar. Dos truques, da forma inteligente de fazer é, na verdade, e é o que o futebol português tem que fazer, o Benfica e o Porto devem de encaminhar por aí, é jogadores que não sejam muito conhecidos, apanhá-los antes de o serem, pelo preço e pelo depois fazerem dinheiro com eles e vender. Tipo Darwin. Tipo Darwin, por exemplo, não, sem dúvida. Tipo o Darwin é o exemplo máximo, recente é o exemplo máximo. Mas custou 20 milhões.
Mas vai-se vender por 120, não é? Imagina. O Benfica já fez isso com outros, com o Exato. Ramires. Portanto, eu penso que o caminho que os meus rivais vão seguir é o caminho que o Sporting está a seguir. Dar prioridade à escola, à Academia de Alcochete, comprar jogadores que não são conhecidos, mas com categoria. Eu não acredito que este jogador venha para o Sporting, que ninguém o conhece. O Ruben Amorim não viu vídeos dele e não está já cansado de ver. Não acredito nisso. A fasquia para Ruben Amorim está mais alta depois de não ter conseguido ser bicampeão? Sim. Está sempre mais alto. É sempre em evolução. As fasquias que se põem nos treinadores é sempre em evolução. Mas este ano, para nós sportinguistas, foi supostamente, se fosse só sendo campeão é que nós diríamos que tinha sido uma boa época, mas paralelamente podemos dizer que foi uma grande época. O Sporting faz uma época excelente, passou aos oitavos da Liga de Campeões, Supertaça, Taça da Liga, deu luta até ao Porto, até ao fim, fica a 11 pontos à frente do Benfica. Portanto, só não foi campeão, mas isto como no desporto, e é como na amizade. Hoje gostava de perder um bocadinho de tempo só nesta situação, que é, isto como no desporto, a gente perder ou ganhar, quando é nestas formas, como foi este Porto e este Sporting, é tudo bom. O Sporting, nós estamos satisfeitos com o Sporting, só faltou ser campeão. Mas foi um campeão justo, o Porto, temos que cumprimentar, dar os parabéns a eles, porque o desporto, para um ganhar, o outro tem que perder. Para o ano. E este caso foi fundamental. Como eu quero dizer, também a nível de amizades, por exemplo, eu com o Bruno, eu com o Cristiano, se calhar não podemos estar todos ao almoço ou fora a falar do futebol dos nossos clubes. Mas eu agora mais em relação ao Bruno, que a gente tem mais atritos ou ideias diferentes em relação ao futebol. Eu posso não poder falar ou achar que devo, com o Bruno, ter mais cuidado a falar, mas tenho a noção que é uma pessoa que sabe de futebol, que chega, sabe de futebol mundial, que é uma coisa impressionante. Pode-se falar com ele das outras equipas. E nas amizades, queria só dizer este ponto, e nas amizades nós temos que fazer a mesma coisa. Eu estive numa mesa de 8 indivíduos, Sporting, Porto e Benfica, que foi um espetáculo ver o jogo, e que no fim eu dei os parabéns ao pessoal do Porto, por acaso o ano passado não me deram a mim, esses mesmos amigos não me deram, mas eu respeito. E sei que não me deram. Então Os são amigos, não são agora... amigos. Amigo. Não. Mas não trupes a minha conversa que eu quero que eles expliquem. Não. Amigo é isso, é respeitar os outros, e nesta situação de futebol, como nos casamentos, não se deve meter a colher. Se a gente não agrada muito a forma de pensar do amigo, não podemos pôr de forma nenhuma a amizade à frente do futebol. Era só isso. Mas eu tenho que perguntar agora ao Bruno. Mas isto foi um casamento? Num casamento? Não. Bruno, a fasquia para Ruben Amorim está mais alta. Quase aquele programa vai ser, acreditas que um mau começo de época, por exemplo, poderá pôr em causa a sua continuidade no Sporting, ou acreditas que Varandas confia plenamente em Amorim? Eu acho que tudo depende o que eles vão fazer em termos de transferências. Se eles começarem a vender alguns jogadores fundamentais e depois as coisas não começam a correr bem, eu acho que vai ser muito rápido os adeptos do Sporting a cair em cima do Amorim. Mas isso é natural, porque o treinador é pago para arranjar soluções. Eles não querem ouvir desculpas. Não querem ouvir, mas tu vendeste este e este. Eles querem as soluções. Olha, estamos a pagar para tu arranjares as soluções. Se eles não arranjam a solução, isso é que é o problema. O Ruben Amorim pode sempre dizer, eu não dispensei, ele foi vendido, não é? Porque ele dá a lista de quem quer. Claro. Quem quer que fique no plantel, e depois se alguém for vender, solta a força de fora, ou o Presidente, ou outras pessoas, ele pode sempre dizer, isto não foi minha decisão. O Sérgio Conceição, por exemplo, eu não vou falar do Sérgio Conceição, Lopetegui. O Lopetegui entregou uma lista ao Pinto Costa, eu quero estes jogadores, e ele foi buscá-los. O que é que ele ganhou? Não ganhou nada. E gastou um balúrdio de dinheiro e resultados. Não te esqueças onde vais, Cristiano Libório. Com Sérgio Conceição, praticamente, ou seguro no Futebol Clube do Porto, campeão em título. Com Ruben Amorim, com a pressão de voltar a ser campeão. Roger Smith é a melhor solução para o Benfica? A este ponto, ele já lá está. Mas, na tua opinião, é o treinador indicado para fazer face aos dois últimos campeões que querem ambos vencer. Portanto, e o Benfica tem a responsabilidade de partir sempre para um campeonato para ganhar. Primeiro vou fazer uma piada. Ele, se vier para o campeonato português, depois eu hoje estou muito engraçado. Depois do que ele passou este fim de semana com o PSV, também um penalti super duvidoso e perdeu.
Ele, olha, bem-vindo à Liga Portuguesa. não. Habitua-te. Habituate. Habitua-te, pronto. Vais ter mais do mesmo ou pior ainda. Mas é o treinador ideal para o Benfica. É umas ideias novas, um sangue novo. Eu já aqui falei no programa que, na minha opinião, precisávamos de uma cara nova, de uma pessoa nova, de ideias novas. O Benfica já teve vários treinadores estrangeiros que tiveram sucesso, já teve alguns que não tiveram sucesso. Há que dar a vez a este senhor, boa sorte para ele, limpa lá, pega numa vassoura Uma como deve ser. pergunta indiscreta, era isso mesmo? É para limpar o balneário? Penso que está lá a malta que já mostrou... Dá-me alguns nomes. Não vou dar nomes, não vou dar muitos Não nomes. inflamos isto. Mas vai voltar malta que está emprestada. Estão lá uns que já deram pelo clube, André que Almeida. já não jogaram. Então, o André deles. Almeida já chegou a uma Exemplo. idade que É o capitão do Benfica. é o capitão Claro, do mas Benfica dentro do ele campo. já perdeu Outros já o foram protagonismo. Ele está bom para um Belenenses agora. Perdeu o Ele protagonismo. pode ser um capitão em espírito e chama e joga pela camisola, sim, e é influente no balneário, mas nós precisamos de jogadores que joguem com rotina e nada contra ele, marcou gols espetaculares e é um rapaz super bacana, mas já chegou ao ponto que temos que mudar certas coisas e temos que olhar ao futuro. Ele tem que criar o seu projeto e temos que dar confiança. Se não dermos confiança a ele e aceitarmos o que o Roger Schmidt quiser fazer, para que é que o foram contratar? Se vão estar a atar-lhe as mãos. Deixa o homem trabalhar e daqui a 2, 3 anos nós veremos o resultado disso. O Benfica pode esperar 2 ou 3 anos, depois de não ganhar o campeonato. Não ganha um mas título há 3 anos. Mas no aqui Benfica. uma pessoa também não vai fazer milagres, não é? O Jesus já veio 2 vezes e na segunda vinda não resultou. O Roger Schmidt espera que no primeiro ano consiga nos trazer alguma coisa, alguma prata ou ouro, qualquer coisa. Nós Mas, já voltamos aí então. Vamos agora a um breve Deixa espaço o homem comercial. trabalhar. Nós voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Bem, estamos de volta no topo. O Futebol Clube do Porto é campeão. Na cauda da tabela classificativa, nada está ainda decidido. Quem vai descer e quem vai ao play-off? Moreirense, Tondela e Bessade disputam um lugar no play-off. 2 desses clubes irão ser automaticamente promovidos. Vamos começar pelo Bruno Ferreira. Quem é que pensas que poderá ter uma segunda chance? Quem é que já está irremediavelmente condenado para ti? Bom, para já vamos começar com quem já está promovido, que é o Belenenses. O Belenenses vai voltar na próxima época. O Real Belenenses. O Clube de Futebol, os Belenenses. Ok. Agora a Bessade, eu acho que o Bessade hoje, deu o passo para a extinção. O Moreirense, porque eu já prometi há meses que o Moreirense, íamos falar do Moreirense, okay? Isto é a altura do Moreirense agora, é descer. Está ao teu primo? Não. O Moreirense, para as pessoas não saberem, eles foram encontrados em algum caso de corrupção. E eles não têm equipas de formação. Só têm equipa sénior, mais nada. Yeah. E no tribunal eles vão ser encontrados culpados e eles vão descer.
de uma maneira ou outra, mas vão descer. Então acreditas que o Tondela... O Tondela é o único e não sei, o terceiro, bom, nós não sabemos quem é a equipa que vai no playoff, verdade? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Eu acho que eles vão ter muita dificuldade, seja com quem for. Estou a falar sério, eu acho que vai, porque o campeão ainda não foi resolvido lá na segunda liga. E eu acho que, seja qual for das 3 equipas, eles vão ter muitas dificuldades. Jorge Montes, como é que vês estas matemáticas da última jornada? Um bocadinho complicadas, mas pronto, sem dúvida, Moreirense e Assado, que eu não gosto de chamar Assado de Belenense ou Belenense já deu. É pensar. Bessado e o Moreirense vão descer e o Tondela vai ao play-off, porque 30 pontos, portanto, nem o Moreirense, nem o Tondela pode chegar, mas o Belenense Chade e o Moreirense não podem apanhar o Oroca com 30 pontos. O Tondela é que pode lá ir, porque tem 27. Então, Mas em igualdade pontual, o Oroca já está fora sim. O Oroca já não. ficou. O Oroca já ficou. O Oroca já ficou. Será o Tondela ao play-off e o Moreirense e o Bessado vão descer. Cristiano Libório, na tua opinião? Eu acho que é o Moreirense e o Bessado também. Espero que o Tondela ganhe motivação para ganhar a taça. Eles vão jogar contra o outro campeão. Contra o Mas Porto. é interessante, é uma equipa que desce, o que a taça de Portugal proporciona. Pode descer e ainda pode ganhar. Ainda pode, exatamente. É super interessante. É super interessante. O Vizela é bom que fique. Eu penso que o Vizela fez praticou um futebol bacana, de qualidade. muito bom. Está na parte de baixo da tabela, mas jogaram bem. E o Boa Vista, pelo emblema que é, não pelo historial também um pouco complicado, como é óbvio, mas é bom que fique também na primeira divisão e também Eu vou pedir a cada um de vocês 1 minuto para uma análise a esta Liga Bwin. Foi nivelada por cima ou por baixo? Começo com o Jorge Montes. Não vou nivelar nem por cima nem por baixo. Porque Foi pelo meio? Sim, é pelo meio. Vou só dizer que os 3 grandes destacaram-se dos demais, mais que nas últimas épocas. No entanto, como aqui fizemos, o Vizela, o Gil Vicente, o Santa Clara, o Santa Clara, houve equipas que mostraram e que jogaram olhos nos olhos, o Benfica que o diga, olhos nos olhos nos campos dos grandes. E então acho que isso nivela por cima. Bons jogadores nas equipas. Nós, equipas grandes, vamos inteligentemente, se for o caso, buscar jogadores às outras equipas, desde o Braga, ao Vizela, ao Famalicão outra vez, ao Santa Clara. O Sporting vai buscar um elemento ao Santa Clara, eu penso. Então, isto para dizer que a Liga Portuguesa nivelava por cima. Foi um bom campeonato, na minha perspectiva. Cristiano Libório. Penso que tivemos boas surpresas. Estava aqui a falar com o Bruno, já falamos do futebol que o Vizela praticou. O Estoril teve bons momentos. O Gil Vicente teve muito bem. Até o Portimonense, não Luz, por exemplo. Falamos como o Santa Clara. Jorge, minha vez. Não, desculpa. Maroto. Ai, não. Tá joia. É fácil, não. É fácil. Mas penso que até o Santa Clara na segunda volta, depois de ter vendido os 2 avançados, conseguiram fazer jogos muito bons e penso que houve bonitas surpresas durante o campeonato e bons jogos. Muitas remontadas, até foi muito bom. Golos nos últimos minutos. As 3 equipes, os 3 que estamos a representar aqui, destacaram-se muito além dos outros lugares abaixo. Tivemos uma representação boa na Europa, a melhor de sempre. O Porto, Benfica, Sporting e depois o Sporting e o Benfica a seguir em frente. E o Braga. E, como ia mencionar, o Braga também, até onde chegou, também foi muito bom. Pena as outras equipas não terem seguido mais em frente até na, como é que chama aquela terceira liga? Conference League. Pena não terem seguido em frente nessa, mas ficamos representados, fomos representados com bom Bruno. caráter. Eu até tive esse debate com o Jorge no nosso chat sobre isto e eu entendo o que ele quer dizer em termos de nível futebol jogado. Quando eu analiso essa pergunta, eu analiso em termos de pontos. Em termos de pontos, não há dúvidas, é um campeonato muito nivelado por baixo.
Mas a maneira como ele está a dizer que é um campeonato nivelado em termos de futebol jogado, 50 pontos de diferença É entre 51 muito- é muito entre pouco. o É muito último pouco. e o primeiro. é Mas muito nós pouco. temos ligas, desculpa, só este pormenor. Nós temos ligas, temos a germânica, temos, por acaso a liga inglesa já estão arrumadas, já se sabe quem é o primeiro há 10 jornadas. Não, na Liga Não. Inglesa. A inglesa não. Ainda não. A alemã já sabe que o Bayern é campeão. Na holandesa, bem, a Holanda também não. Mas a França também. Já há ligas que já se sabe. Mas os orçamentos... neste Fomos até momento- ao fim. Mas eu acho que o que tem que se mudar na nossa liga é a mentalidade. Porque a nossa liga é assim: um clube, o Benfica, Porto e o Sporting não podem empatar nem perder com nenhuma equipa. É o fim do mundo. É o fim do mundo. É, exato. Só entre eles. Enquanto isso nas outras ligas não acontece. Exato. E está Não provado. acontece, perdem ou empatam com uma equipa que está na parte inferior da tabela. Não é um descalabro nos jornais e "Oi, foi por causa disto, por causa daquilo." Perderam. Exato. Acontece, mas na Liga Portuguesa o Benfica, Sporting ou Porto empata ou perde. Eu vou... Acaba o teu Não, raciocínio. eu queria, por exemplo, o Braga neste momento está a apostar muito forte na formação. Parabéns ao Ricardo Horta, bateu o recorde de golos no Português na clube. liga. E no clube. E no clube. Sem gol. Foi uma grande representação uma grande prestação dele este ano, mas mesmo assim não chega. Mesmo assim não chega para alguém que pensa que o Braga um dia vai ser campeão, tem que ser aquela época de 2004, 2005, em que eu acho que o campeão acabou com 68, 69 pontos, uma coisa assim. É a única maneira e é preciso um Braga muito forte. Muito forte. Bem, antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos três qual o aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada. Eu começo com o Cristiano Libório. Topo e fundo. O negativo é, obviamente, um jogo que devia ter tido um resultado diferente e perder em casa para o campeão em título nunca é bom. Obviamente, isso é o meu ponto negativo. Mas o ponto positivo daria às 4 equipas das modalidades do Benfica que se sagraram campeões. Temos as tricampeãs em polo aquático, temos os tricampeões em voleibol masculino, as bicampeãs em futebol feminino e as bicampeãs em basquetebol feminino. Mulheres, o Sporting está sempre a dizer que o Jorge está agora sempre a dizer que o temos Sporting um é par de ganha nas minutos. modalidades. Jorge, Masculino. Topo e O fundo. topo O voleibol foi... O topo tenho que dar ao Porto, que gostava de dar ao Sporting também, porque foi até ao fim com o Porto, foi um digno vencido, mas o Porto, por ser campeão, mereceu inteiramente. Parabéns ao Porto. Em baixo também, não é nada, não quer dizer que seja o Porto. Em baixo é o adepto, a morte do adepto, no festejo do futebol. Mas pronto, é o que é. Bruno Ferreira. Bom, o meu alto esta semana eu tenho de agradecer ao médico Varandas, porque o médico Varandas, do momento que ele disse que de 40 anos disto, isso foi o ponto de viragem do nosso campeonato e muito obrigado, Sr. Médico Varandas. O meu fundo, claro que é aquela morte do adepto, mas também eu quero realçar uma coisa. Esta semana viu-se, mas não se falou, do doping do ciclismo, porque as análises tiveram outra história. E como é que é? Agora não vejo ninguém no chat a falar do doping do ciclismo. Não, Porquê? para não fazer figura de parvo. Para a gente não fazer Bem, figuras de parvo. vamos então rapidinho, porque senão não acabamos. Vamos aos jogos da próxima jornada, a última da Liga Portugal B-Win. Marítimo Portimonense, Tondela Boa Vista, Paços de Ferreira Benfica. Sporting Santa Clara, Guimarães Gil Vicente, Moreirense Vizela. Famalicão Braga, Aroca Bessade, Futebol Clube Porto Estoril. Os jogos serão todos no domingo à mesma hora, porque assim mandam o regulamento. Agora vamos à pergunta da próxima semana. Que repercussões no futuro imediato do Benfica podem ter as entrevistas de Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira?
Eu quero aproveitar para dar os parabéns ao Beira-Mar, que subiu à 3ª Divisão Nacional, um histórico. Parabéns ao Beira-Mar. Vamos às despedidas. Eu sei que o Jorge Montes tem uma pequena mensagem. Vamos lá rapidinho. Jorge, rapidinho. É para os residentes em Newark, amanhã não se esqueçam de votar, para mudar a situação. Amanhã, votar. Vamos então, Cristiano Libório. Só digo de igual modo que o Jorge, pessoal, não se esqueçam de votar, porque todos os votos contam. Abraço a todos, até para a semana. Força Benfica. Bruno Ferreira. Só 2 palavras. Chora, bebé! Já sabe que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantidireta@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Caros comentadores, vemo-nos na próxima semana. Obrigado pela vossa presença. Obrigado também a si aí em casa. Até para a semana. Tchau. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates.